Um bom dia nos anos. Vamos aí começar a nosso bate-papo hoje, tá? Hoje é um pouquinho diferente, né? A gente não vai entrar em uma aula específica, nenhum conteúdo específico novo, tá? Mas hoje eu vou aproveitar só para dar um geral a respeito das atividades para fechar, né? Até porque temos aí o finalzinho do, do bimestre para fechar e cumprir atividades. Lembrando, para quem ainda não fez atividades, nós estamos fechando as notas. Nós, que eu digo, todos os professores já estão fechando as notas a partir de semana que vem. Então, eu estou pedindo, tá, as atividades até o dia 21, para que, né, tenha tempo de verificar as notas e tal, correr atrás do pessoal que está devendo atividade. Então, eu estou fechando aí o geral até o dia 21. Então, se possível, mandem as atividades até o dia 21, ok? Bom, então eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela. Aqui com a nossa atividade. Então hoje estamos aí com a atividade no PDF, né? Vocês podem ver aqui, ó, atividade 4 do segundo bimestre. Então nessa atividade aqui, basicamente, nós temos alguns exercícios. O primeiro exercício que eu pedi é para fazer uma tradução em inglês. Vocês vão perceber nessa atividade, nesse exercício, que ele está combinando as frases condicionais que a gente começou a aprender na aula anterior e também vocês vão encontrar aqui verbos modais para serem utilizados, para serem praticados, tá? Então, lembrando, tá, que os verbos modais, né, tem todas aquelas condições que a gente viu, né, se indica capacidade, se indica algo gentil que está sendo feito, se é um dever a ser feito, se é uma obrigação, tá? Então, tem vários casos aí que você pode ver, tá? Aqui, por exemplo, na letra A, né, você tem uma condicional. Se você tem força, você pode levantar essa caixa para mim. Olha a ideia, né? Então, meio falando, ó, se você tiver um pouquinho de força aí, quem sabe se ele pode levantar a caixa. Então, tá vendo se a pessoa tem capacidade de fazer isso. Um outro caso interessante aqui, né? Se o time pode vencer o concurso de música, nós ganharemos um troféu. Ó, novamente aqui falando o quê? Sobre capacidade aí na nossa frase. Então, é uma prática de tradução para o inglês em que você já começa a exercitar um pouco o que a gente anda vendo no nosso segundo bimestre, né? Frases condicionais, verbos modais, tudo aí dentro. Okay? Lembrando que tem as regrinhas que a gente vai utilizar. O exercício número 2, né, ele fala a respeito de frases com o verbo modal, tá? E você vai completar o verbo com o verbo modal aqui de acordo com a indicação. Então a gente já fez esse exercício anteriormente, né? Então, um verbo modal de obrigação que você irá colocar aqui, né? Um verbo que indica capacidade, com sentido de ordem, o verbo modal que significa capacidade num sentido de educação e apenas o verbo modal que indica capacidade. Então, você tem aí os nossos exercícios próprios para a gente treinar um pouquinho tanto de frases condicionais, lá no exercício número 1, como de verbos modais para completar aqui no exercício número 2. Bem tranquilo e bem sossegado. E aí, eu pedi para você fazer também a atividade da página 79 e da página 85 e 86 da apostila, ou seja, além dos nossos dois exercícios meus, que vocês têm aí, nós também temos dois exercícios
para serem feitos na apostila, né? Então, tem mais de um exercício aí disponível para ser feito. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui para a gente já dar uma observada nesses exercícios também. Tô bem. Vamos ver aqui. Ah, deu para ver sim. Então aqui nós vamos ter, tá? Vamos só voltar aqui, 79, 85 e 86. Então vamos voltar primeiro na página 79, só para indicar exatamente qual é o exercício que eu quero que seja feito. Tá? Nossa apostila número 1 aí, volume 1, a gente está se despedindo dela, né? Ela não vai ser utilizada no segundo bimestre, não vai ser utilizada constantemente, né? Porque eles já estão até propondo exercícios do volume 2 lá no centro de mídias, apesar de a gente ainda não ter acesso, mas detalhes à parte. Bom, então o primeiro exercício que vocês têm aqui é de analisar essa tirinha, tá? É uma tirinha que está em inglês, Cats May Cat Coronavirus. Aí, né, o Garfield, num estilo bem diferenciado, aqui eu não consigo ler quem que é o autor dessa tirinha, né? Ah, é o Mike Peepers, né? Que ele faz uma sátira com o Garfield, né? Faz I hate Mondays, não, I hate Covid-19. Então, aí, para responder essas 3 perguntinhas aqui, tá? As perguntinhas A, B e C. Só isso dessa página. E aí depois, né, voltando aqui, eu peço para fazer a atividade 1, 2, 3, 4 e 5 da Listen to, né, que vão ser essas atividades a seguir. Vamos chegar nelas. Página 82, 84, 85. Então aqui, ó, Listen to. Então aí aqui eu quero que faça a atividade 1, né, das manchetes abaixo, retiradas dos sites de notícia Mirror e BBC News. Então são 2 sites americanos que vêm com 2 manchetes, né? E uma delas é uma notícia falsa. E aí você vai justificar por quê. Qual dessas notícias aqui é falsa, tá? Aí o exercício número 2, tá? Relacionado a esse infográfico, você vai marcar um xizinho, uma marcazinha na dica que estiver certa. Então, qual estaria certo? Tips on how to write about fake news, tips on how to recognize fake news. Então, você vai, né, analisar este quadro e ver a sua resposta aqui e completar. Tá? O exercício número 3 ainda utiliza aquele infográfico de cima, tá? E pede para você escrever as informações que correspondem às dicas abaixo. Então, você vai ver nesse quadro em qual das partes ele está dando esse tipo de informação. Óbvio que você vai pesquisar o que quer dizer don't let your beliefs influence you. Tá? Então, aonde está isso? Em qual dessas partes tem esse tipo de informação? Tá? Então, verificar todas essas informações. Questão 4, né, pergunta para você, what does the infographic recommend? Então, o que esse infográfico recomenda, tá? Que informação que ele dá? Aí você vai marcar opção A ou opção B. E o último post-reading, o 5, tá? Apesar de ele pedir em trios, você vai fazer essa atividade individualmente, né? Óbvio. Respondendo o que leva pessoas a acreditar em fake news, porque é importante identificar fake news, e você segue todas as dicas do infográfico antes de compartilhar as informações. Então, todas essas informações do infográfico são verdadeiras? Não são, tá? Justifica, certo? E com isso, você encerra aí a nossa atividade número 4, tá? Porque eu falei
que encerra a atividade número 4? Porque, diferente das outras atividades, não tem uma página número 2 com mais coisas para fazer, então não tem um quadro de matéria novo. Isso aí vai ficar para terceiro bimestre. A gente fecha aí o nosso conteúdo com os verbos modais e os condicionais em inglês, tá? Novos conteúdos a gente vai aguardar aí para o terceiro bimestre, depois das férias. Muito bem. Então, com isso a gente fica aí com todas as informações necessárias para serem feitas as atividades atividade número 4 de inglês. Lembrando que quem ainda está devendo outras atividades, muito importante estar mandando essas atividades, essas informações para mim, o mais urgente possível, ok? Bom, eu estou encerrando a gravação. Quem está no chat, aguarde um pouquinho, tá? Para quem não pôde assistir, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Faça suas atividades, mande para mim e assim que possível a gente conversa na próxima semana, ok? Um grande abraço.